Camisas de futebol. Com camisa contra sem camisa, colete contra sem colete, vermelho contra azul. Pois é, alguma coisa a gente tem que fazer para diferenciar um time do outro, senão ninguém se entende. Mas você já parou para pensar da onde que vem o uniforme? Ou então, por que escolher um tecido e não o outro? E principalmente, por que o uniforme se tornou esse grande símbolo do esporte? Falou de história, falou de camisa, se prepara aí que tá começando mais um Essa Camisa Tem História. Aproveitando que a gente vai falar sobre histórias de camisas, se liga nessas que a Umbro acaba de lançar no Brasil. Faz parte da novíssima coleção de camisas 3 dos clubes brasileiros. Tá uma mais louca que a outra, mas já eu explico melhor esse papo. Lá no comecinho do futebol, no século XIX, quem jogavam eram os estudantes ingleses. Então, os aparatos tinham tudo a ver com os uniformes dos colégios e universidades, mas não eram nada práticos para o futebol. Calça comprida, cinto, chuteira com cravo de madeira, camisas pesando mais de 1 quilo. Era mais ou menos assim que o pessoal ia pro campo. Tudo bem, eles jogavam no frio do caramba, mas mesmo assim, né? Complicado. Claro que mesmo quando ainda era na brincadeira, os caras perceberam que precisavam diferenciar os times para o jogo funcionar. Então, na pré-história do futebol, eles usavam chapéus ou cachecóis de cores diferentes para fazer essa distinção. Mas isso não durou muito tempo. Isso porque o jogo se popularizou bem rápido e os primeiros clubes começaram a nascer e criar uniformes um pouco melhores. O Sheffield FC, primeiro clube do mundo e que tem um episódio especial do Fora do Eixo, é dessa época aí. Cada time escolhia uma ou duas cores para se representar, mas tinha um detalhe: quem pagava pelo manto eram os próprios jogadores. Isso criou um certo desequilíbrio, porque os times com uniformes mais elaborados acabavam perdendo jogadores, já que não valia a pena para os caras gastar essa grana. Já imaginou perder o craque do seu time porque o uniforme estava caro? Mas é claro que isso também não durou muito. Com a criação da Football League em 1888, o esporte agora era profissional. Como os clubes cobravam ingressos e agora tinham uma grana, virou obrigação deles bancar os uniformes. E isso mudou bastante coisa. A galera que assistia das arquibancadas tinha que conseguir diferenciar bem quem era de cada time. E ao mesmo tempo, desde aquela época, os clubes queriam economizar. Então, a maioria esmagadora dos times escolhia uniformes mais simples e com uma cor só. Tanto que, até a criação da segunda divisão no futebol inglês, cada clube era representado pela sua cor, já que a camisa reserva de todos era igual, a branca. No início do século XX, a coisa foi evoluindo, tanto para o futebol quanto para os uniformes. Os cintos e os botões viraram cordões, e as camisas começaram a ser feitas de algodão, que era um pouco mais leve. Ainda assim, a chegada de fábricas que trabalhavam pensando no esporte facilitou nessa evolução. Uma das primeiras marcas a fazerem confecções específicas para o futebol foi a Umbro, que 10 anos depois de ser fundada já era fornecedora do Manchester City, campeão da FA Cup de 1934. Mas aí, para pensar numa camisa de algodão. No frio, beleza, mas pensa no calor de um país de clima tropical. O negócio ficava tenso. Você lembra dessa foto do Pelé com o suor em forma de coração? É clássica, mas ilustra bem o que eu tô falando. A transpiração ficava no uniforme e deixava a camisa muito mais pesada, não no bom sentido. Por isso que na década de 80 veio a revolução do poliéster. Na Copa de 86, esse material foi popularizado e por mais que aquele poliéster não fosse assim tão bom em evaporar o suor, pelo menos era bem mais leve que o algodão. Além disso, nele era muito mais fácil de estampar escudos e patrocinadores, o que mudou completamente a realidade das camisas e do próprio futebol. Com a grana desses patrocinadores e a onda do poliéster, as fabricantes tiveram uma década inspirada nos anos 90. A Copa de 94 mostra bem isso. A camisa Umbro do Brasil tetracampeão é inesquecível, com aqueles escudos grandões em marca d'água. A marca, aliás, também esteve em outro título brasileiro, a clássica seleção de 70, na época em que os patrocínios ficavam escondidos, assim como também vestiu a Inglaterra, campeã de 66. Mas até hoje as camisas são feitas com praticamente 100% poliéster,
O que mudou mesmo foi a tecnologia. No fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, começaram a ser desenvolvidos modelos que focavam em melhorar cada vez mais a experiência do atleta. Desde então, tanto o tecido quanto o corte dos uniformes são pensados para evaporar a transpiração. Isso deixa a camisa mais leve e ajuda até a manter a temperatura corporal dos jogadores e das jogadoras. Outra coisa que mudou bastante foi a história do uniforme do visitante. Você já ouviu aqui que quem antes jogava fora de casa usava sempre branco, né? E você sabe que isso não é mais assim, claro, e que todos os times, além das camisas 2, também investem em uniformes alternativos e que marcam época. A nova coleção de camisas 3 da Umbro vem para lembrar de muita coisa que a gente falou por aqui. Assim como as bolas que chegaram da Inglaterra há mais de 125 anos no Brasil, esses clubes e suas camisas fizeram muita história no futebol brasileiro. E todas elas têm detalhes que remetem a essa história que a Umbro também ajudou a contar. Repara nessas versões clássicas dos escudos. E também no fato das estrelas terem sido deslocadas para as mangas das camisas. E aí, você sabia dessa trajetória toda das camisas? E qual das camisas novas lançadas pela Umbro, aquelas camisas 3 focadas nos escudos clássicos, qual delas você mais gostou? Comente, inscreva-se no Peleja e fique esperto porque já já vem mais um Essa Camisa Tem História.